Fala galera, vamos para mais uma videoaula, agora dando continuidade aí à sociologia de Max Weber. A gente fala sobre um dos principais temas que Weber vai descrever, vai teorizar e vai pensar, que é a burocracia, tão falada e mal falada burocracia. Para começar, a gente tem aqui uma tirinha, uma Andrade, que é a visão mais comum da burocracia nos dias atuais, né? Ou seja, às vezes chamado de burocracia. Bom dia, em que podemos atrapalhá-la? Então, nesse sentido, a burocracia, nessa visão principal aqui do senso comum, é visto como uma intermediação entre a pessoa, às vezes o cliente, e um determinado serviço, né, prestado que ela deseja. E essa intermediação geralmente muito mais dificulta, muito mais coloca um obstáculo ali para ajudá-la, para realmente fazer o que ela está esperando, do que de fato cumprir, né, o desejável. Então quem aí nunca teve que cancelar uma linha de telefone, quem nunca precisou aí de um documento emitido pelo Estado, por algum órgão do Estado, e teve que esperar dias e dias até esse documento ser expedido, ou teve que preencher uma série de requisitos para poder obter esse documento. Então acaba que, querendo ou não, essa visão predominante aqui da burocracia no senso comum. Mas, gente, não é muito bem isso aqui que o Weber pensava quando ele vai escrever, vai teorizar a questão da burocracia. Ele que era, na verdade, se a gente pode entender assim, um defensor da burocracia, talvez vendo-a também como um movimento, um processo de racionalização da modernidade, talvez assim de forma até inevitável que ele aconteceria, mas ele vai acabar teorizando, vai acabar fazendo uma descrição aí bem extensa a respeito da burocracia, em que a gente pode entender que ele vai ter uma visão, um olhar, né, positivo sobre a burocracia, onde ela vai ser entendida como eficiente. Pelo contrário, né, ela não vai ser entendida dessa forma aqui para dificultar, mas para ajudar com que os processos ligados à administração de empresas públicas e privadas se dê de uma maneira eficiente, eficaz, célere, adequada, legal, normativa e por aí vai. Para a gente discutir um pouco esse tópico da sociologia weberiana, a gente vai utilizar dois textos. Vou pegar assim de maneira bem parcial, vou pegar alguns pontos principais do texto do Weber, do livro do Weber, chamado O que é a Burocracia. Na verdade, é uma organização de textos que foi reunida aí pelo Conselho Federal de Administração no Brasil, foi publicado em forma de PDF, está disponível aí para quem quiser baixar nas redes, né, gratuitamente. E eu vou utilizar também, para a gente conversar sobre esse assunto aqui, um texto de um comentador, né, de um professor de administração da FGV, o Fernando Guilherme Tenório. A gente começa justamente com ele aqui. Então, nesse texto aqui do Tenório, ele vai descrever lá, né, ele vai apontar que a origem desse termo burocracia vem de uma palavra da língua francesa, né, de bureau. E bureau, o que é o bureau? Bureau é uma mesa para escrever. Inicialmente, na verdade, eles vão chamar de bureau um pano, um tecido que se utilizava sobre as mesas, onde normalmente fazia-se serviços de expedir documentos do Estado. Então tinha lá um burocrata, né, um funcionário, ainda não era chamado de burocrata, mas um funcionário da administração do Estado, uma monarquia, por exemplo, onde ele ficava lá emitindo, escrevendo esses documentos, enfim. E aí, nesse sentido, depois, esse nome que era de um tecido, de um pano, de uma toalha que ficava por cima da mesa, vai virar o próprio nome
da mesa, né, da escrivaninha, tanto que é o nome mais convencional hoje utilizado para birô, é o significado. Vai ser essa escrivaninha, essa mesa, né, que fica geralmente em escritório. E depois birô vai se tornar o próprio ambiente, o próprio lugar onde se faz isso, ou seja, não só a mesa, mas a sala, o escritório em si passa a ser chamado de birô. E a burocracia, então, ela viria um pouco dessa ideia, né, do lugar onde você, então, está ali produzindo documentos, expedindo normas, leis, enfim, reivindicações e por aí vai. Esse fenômeno social ele só será analisado de maneira mais detalhada no século XIX, embora a gente possa entender que formas burocráticas já existiam antes disso. A gente tem, por exemplo, na Prússia, né, no governo de Frederico Guilherme, onde você já tem lá ele, por exemplo, se chamando de sou o primeiro funcionário do Estado. O cara que era o Kaiser, que era o imperador, que era o rei da Prússia, ele se colocando nessa posição. Aqui a gente está falando do século XVIII, mas como fenômeno social ele só passa a ser analisado aqui no século XIX pelos pensadores, pelos filósofos, cientistas sociais, enfim. E aqui a gente tem dois polos, duas correntes, vertentes filosóficas que vão criticar a burocracia, o liberalismo e o marxismo. Então, ao mesmo tempo que se há uma crítica ao Estado, tanto do ponto de vista do liberalismo econômico, pelo menos uma forma de Estado, também no caso do marxismo vai haver essa mesma crítica e a burocracia ela acabava entrando dentro dessa crítica ao Estado. E para o Tenório, o Weber, ele também ali no finalzinho do século XIX, ele é um outro pensador aqui que vai escapar tanto do liberalismo e do marxismo nesse ponto aqui da crítica à burocracia, ao Estado. Ele até fala que o Weber vai tentar procurar fazer uma análise imparcial. Não sei se é muito bem por aí. O Weber prega uma neutralidade axiológica, no sentido de que não deixaria a sua ideologia, suas crenças, seus valores contaminarem o objeto de estudo. Só que, enfim, hoje a gente sabe que isso é praticamente impossível, né? É um horizonte a se perseguir, né, dentro da honestidade intelectual. Só que você atingir um grau de imparcialidade, neutralidade, isso é praticamente impossível, só se você fosse um ser etéreo, divino, que não estivesse vivenciando ali as relações sociais do seu tempo, não tivesse predileções, gostos, querendo ou não, você acaba também transmitindo isso dentro da análise, dentro da crítica que se é feita. Mas, enfim, a publicação do artigo é de 1981. E nesse sentido, a própria definição da burocracia, né, ela vai ser dada de uma forma mais eficiente, como a burocracia que o Weber desejava, né, onde vai ser estabelecido 3 elementos da burocracia. Ao mesmo tempo, ela é uma estrutura de poder dentro daquela outra videoaula que a gente viu, ela estaria dentro ali da dominação legal, né? É um poder de tipo de dominação legítima, racional e legal. Ela é um sistema de gestão, ou seja, uma maneira de administrar, de administração, de gerir, então, e também ela está ligada, né, a um grupo social, já que os burocratas serão ali funcionários nomeados, escolhidos, que vão exercer essas funções dentro dessa estrutura de poder e através de uma modalidade, de um sistema de gestão, de administração. E nesse sentido, o Tenório ele também vai fazendo uma crítica à bibliografia, né, essa revisão bibliográfica que ele faz, onde ele vai entender que essa bibliografia às vezes está falando sobre burocracia com significados distintos. Parece que, embora esses autores aqui estejam quase todos criticando a burocracia, parece que eles estão falando sobre fenômenos diferentes. Eles não estão analisando o que seria uma burocracia, e talvez por isso
ele até fala, será que não era melhor então a gente chamar de burocracias em vez de uma só? Porque parece que cada um está reclamando por uma coisa, está criticando por uma coisa, por um viés aqui. E aí a gente tem os chamados antiburocratismos, que ela teria a ver tanto com a relação que ele vai se perguntar, será que então todas as críticas que surgem à burocracia teria a ver com a mentalidade do cidadão comum, ou seja, que precisou já desses serviços e foi burocratizado, né, que teve um atrapalho no meio do caminho para ele conseguir o que ele queria? Será que é porque esses caras aí perderam os antigos privilégios, prestígios que eles tinham antigamente, num tipo de estrutura que não era mais burocrática, racional, legal, ou seja, que era uma estrutura que era tradicional, que era, enfim, carismática, as relações familiares, enfim, não está dentro aqui da modalidade do racional do moderno Estado. Enfim, ele vai colocar que isso é possível que seja também essas obras críticas aí. Mas também ele vai entender que a burocracia, como seja um fenômeno geral, assim, ela vai apresentar diferenças dependendo da sociedade onde ela é encontrada, dependendo da instituição, da cultura. Então também é preciso perceber essa pluralidade que teria a ver, portanto, com essas críticas que por vezes são contraditórias, né? Mas tem a ver justamente com o modo como a burocracia funciona, ela é praticada de fato. E ele vai falar tanto da abordagem liberal quanto a marxista. Como eu já disse aqui, a burocracia será identificada com o Estado, tanto para liberais quanto para marxistas, ela deve ser combatida justamente por se identificar com o Estado, mas por razões distintas para uma e outra abordagem. No caso da abordagem liberal, ele vai resgatar aqui o John Stuart Mill, por exemplo, um autor do século XIX, um filósofo, em que ele vai apontar lá que a burocracia ela seria uma ameaça à sociedade civil e fomentaria o intervencionismo. É esse o ponto principal da abordagem da crítica liberal à burocracia. A intervenção do Estado em assuntos que, segundo os liberais, não lhe diziam respeito, que era melhor o Estado não interferir nas relações econômicas, enfim. Então, o John Stuart Mill ele vai usar 3 argumentos para dizer que a burocracia é uma coisa negativa. Quando se há algo a fazer, ele vai dizer, dentro de uma sociedade, dentro de uma esfera administrativa, é preferível que os indivíduos façam do que o governo, porque os indivíduos vão fazer melhor do que o governo, mesmo se eles não souberem o que estão fazendo, não dominarem uma técnica, uma habilidade, mesmo assim o John Stuart Mill considera melhor. Por que nesse caso ele considera melhor? Mesmo quando eles não sabem, não dominam as técnicas, não têm lá a competência, a formação, a qualificação que teria um funcionário burocrata, isso é favorável à própria educação mental dos indivíduos. Enfim, então é a defesa do Mill aqui. E um outro argumento que ele utiliza é que a burocracia acaba gerando certo parasitismo do poder. Ou seja, que aquelas pessoas ali que estão ocupando aqueles cargos, eles acabam querendo exercer poderes para além do que lhe é cabido e, pelo contrário, às vezes a sua própria função, ou seja, aquilo que ela faz já seja o próprio fim. O que significa isso? Que não se busca, no final das contas, o que seria desejável, realizável da própria burocracia. Na burocracia existe para quê? Não, a burocracia vai existir então para emitir aquele documento, mas aquele documento ele tem um fim específico. Por exemplo, o CPF, para cadastrar o cidadão, na Receita Federal e poder cobrar impostos, para verificar imposto de renda e por aí vai. Esse seria um fim, ou seja, o fim seria que o Estado pudesse fiscalizar e pudesse obter esses impostos e garantir os seus serviços. O que seria misturar os fins com os meios?
acreditar que a finalidade, então, do CPF não seria essa, aliás, da função burocrática não seria exatamente essa, mas seria o próprio serviço de gerar um CPF, simplesmente por gerar. Ou seja, não tem uma razão no final dele. O próprio meio ele passa a valer. Então, nesse caso, se torna um parasitismo de poder, porque o cara está ali simplesmente, né? Às vezes a função é sem sentido e é depois difícil desestruturar isso, a não ser por uma revolução. A abordagem marxista de crítica à burocracia, o Marx vai pontuar lá na crítica que ele vai fazer ao Hegel, né, que o Hegel vai defender que a burocracia, o funcionário burocrático do Estado, ele representaria um universal, no sentido que ele não fica nem do lado de uma classe social nem de outra, que ele está pensando no bem comum dos cidadãos, enfim, dos indivíduos aqui dentro do Estado. Já o Marx vai dizer que não é bem assim que acontece, não, é pelo contrário. Esse funcionário burocrata, ele toma partido, entre aspas, ele se divide, vai fomentar oligarquias, ou seja, vai fomentar que ele fique em determinada posição, não porque ele tem uma competência, que ele tem uma qualificação, mas porque ele foi indicado, ele foi favorecido por determinados governantes e tal, para ocupar aquele cargo lá, ele vai acabar ficando, né? E mais do que isso, ele vai fazendo uma administração que, na perspectiva marxista, ela seria desumanizada, porque não percebe as pessoas, mas olha para as pessoas como se elas fossem coisas mesmo a se administrar, e ele expressaria, a burocracia também expressaria a alienação, por dividir também, separar, excluir as pessoas comuns, as classes trabalhadoras da esfera de poder. Então acaba que o burocrata ele vai servir ao Estado burguês, né? Esse princípio de impessoalidade que se coloca seria útil ao tipo de Estado burguês para consolidar um tipo de dominação e assim continuar dessa forma, sem haver transformação, sem haver uma democracia direta, de fato, e por aí vai. E a burocracia, então, segundo Weber, né? A burocracia moderna aqui. Vamos pegar a definição geral, central aqui, que a gente pode depreender da perspectiva da sociologia weberiana. Aparato técnico-administrativo formado por profissionais especializados, selecionados segundo os critérios racionais e que se encarregam de diversas tarefas importantes dentro do sistema. Aí a gente pode fazer também uma leitura crítica aqui dessa própria definição. Um aparato técnico administrativo. Aqui não há o que se objetar nesse caso. Formado por profissionais especializados? Bom, nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes se tem uma burocracia montada, pelo menos na estrutura, só que esses profissionais aqui não são exatamente os especializados. É aquele problema que o Marx até identificou, do cara que é indicado por uma questão de cargo político, né? Ele é familiar de alguém, ele é parente de alguém, ele tem uma influência, é o que indica, então às vezes ele não tem competência técnica para exercer aquela função da qual lhe foi designado. Então, nem sempre estão seguindo critérios aqui racionais, às vezes são critérios afetivos. Mas aqui no caso dessa definição, gente, é uma definição do tipo ideal, tá? O Weber está pensando na questão do tipo ideal. Como seria o tipo ideal da burocracia? Seria esse tipo. E a gente, então, utiliza esse modelo, essa régua, para poder fazer aí comparações, aproximações e contrastes com a própria realidade, para poder também, às vezes, aí, aferir o funcionamento da coisa que está rolando, né? Para ver se realmente está saindo mais ou menos daquele jeito, daquela modalidade. Mas talvez para pensar aqui, ou para estudar as diferentes transformações de acordo também com as instituições, com a cultura, com a sociedade. Temos aqui então as características principais do que seria a burocracia moderna segundo a perspectiva weberiana. Uma divisão do trabalho
Na verdade, acho que está mais dentro da divisão aqui de funções, né, e de tarefas estabelecidas. Uma hierarquia de autoridade, então é necessário que tenha superiores e inferiores nessa modalidade aqui burocrática, por isso essa questão da hierarquia seria indispensável. Há uma produção de documentos escritos, arquivos, e nesse caso vai haver uma diferenciação entre a casa do funcionário e o lugar onde ele trabalha, seja uma repartição pública, seja uma empresa. Compromisso profissional ao trabalho, até o que eu falei no outro vídeo, no sentido de que essa é a atividade principal do funcionário que é encarregado disso. Porque atividades burocráticas já foi visto em outros momentos, em outras épocas, como uma atividade secundária ou complementar à função que o cara desempenhava. Aqui, nesse caso, do tipo ideal da burocracia moderna, não. Há um compromisso, então, profissional à atividade burocrática, né? O funcionário fica para fazer isso. E, nesse sentido, ele pode até mesmo ter um certo status social mais elevado do que outras funções. E esse status, em determinadas razões, é vista como uma espécie de sacrifício, que o cara está ali servindo, está, sei lá, doando a sua vida profissional para exercer essa função que seria importante socialmente, mas talvez também role aquela questão, pelo fato dele ter aí uma formação superior, mais qualificada, então também esse status social vem, em alguns casos, desse motivo aqui. Então aí a gente entra na questão da competência e da formação especializada, que é o grande problema aí, às vezes, do que indica que aí você não tem nem essa competência, nem essa formação especializada. Ajuste a regras e padrões, então você tem uma rotina, né, de trabalho, isso está dentro da próprio centro mesmo do que é a burocracia. Essas regras, elas podem ser reajustadas, então, com o passar do tempo. Isso é uma característica bem específica. E ele vai dizer que você praticamente não tem diferenciação da modalidade burocrática aqui de uma instituição pública para uma empresa privada, né? As diferenças aqui são pequenas. Às vezes é muito mais com relação ao que se chama, né, autoridade burocrática, se o cara está ligado aí uma esfera administrativa dentro do Estado. E na instituição pública você já vai tratar como uma administração burocrática, então também uma função específica dentro das empresas privadas. Vantagens e problemas da burocracia que tanto Weber como outros, né, pensadores, enfim, colocam lá. Vantagens aqui, esse textinho curto dele no que é a burocracia, um trecho retirado do texto. Precisão, velocidade, certeza, conhecimento dos arquivos, continuidade, direção, subordinação estrita, redução de desacordos e de custos materiais e pessoais. São qualidades que na administração burocrática pura e fundamentalmente na sua forma monocrática atinge seu nível ótimo. Claro, ele está descrevendo aqui um objeto perfeito, né? Não necessariamente na prática vai ser assim, mas a forma ideal, nesse caso aqui o ideal, ele não é só das ideias, ele também está ligado ao que seria o mais desejável, ela se encaixaria nessa descrição. Então ele vai dizer, há uma superioridade técnica, ou seja, há uma maneira de fazer muito mais eficiente do que em outras formas, de que a gente pode pensar, inclusive, que esses funcionários burocráticos agem, sim, semelhantes a uma engrenagem de uma máquina. E não haveria nenhum problema nisso, segundo a perspectiva weberiana aqui, né? Quer dizer, até a segunda página, né? A primeira página a gente vê que não haveria nenhum problema, mas depois a gente pode ver que esses funcionários burocráticos podem perder aí o coração, a emoção, né? E aí, nesse caso, a gente veria aqui problemas nisso, né? Desse burocrata que às vezes não consegue trazer a questão da afetividade ou da empatia com relação às próprias pessoas. A gente joga lá no máximo isso aqui
para pensar um Eichmann, né, no Estado nazista, o cara que vai levar aí milhares de judeus para os campos de concentração e depois que vai ser pego, que vai ser levado a julgamento, ele vai dizer que, enfim, não tinha nada contra os judeus e estava apenas cumprindo ordens, ou seja, como um burocrata faria nesse caso. Enfim, outras vantagens. Seria baseado em leis racionais, não mais naquela ideia da tradição, não mais naquela ideia do carisma. Há o nivelamento de diferenças sociais no igualitarismo formal jurídico próprio do capitalismo, né? Esse individualismo, então essa ideia que todos são iguais perante a lei, há uma formalização isso dentro da burocracia. Dificuldade de destruição do aparelho burocrático, isso realmente. No caso aí de uma dominação tradicional, às vezes era só matar o rei, né? Corta a cabeça dele e já substitui todo mundo muito rápido. Aqui não. Pode trocar um presidente, pode trocar um governo, os funcionários burocratas vão continuar lá exercendo aquelas funções, a maior parte delas. Então há uma dificuldade muito maior na destruição do aparelho burocrático. E há uma racionalização na educação. Então é desejável também que essa formação passe por uma educação, obviamente, racional, então técnica baseada aqui. E por fim, a gente pode considerar lá a questão da burocracia e do poder que o Weber vai dizer. Tem uma coisa que a burocracia não chega, ela não decide o que é melhor e o que é pior para a sociedade, para a comunidade. Isso seria a esfera da política, isso é uma decisão da própria comunidade. Quando os burocratas passam a ser entendidos como melhores, superiores, enfim, como ter os seus serviços sejam fim em si mesmo, aí você gera um problema muito grave, porque nesse caso eles se colocam acima da política. E a ideia da burocracia, mesmo aqui do Weber, não vai muito bem para esse lado. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Valeu e até a próxima.